O nosso próximo vídeo que a gente vai ver aqui é esse aqui, rapaziada. Eu acho que é um vídeo, vai ser um vídeo interessante, tá? Rapaziada, todo mundo tem um pensamento a respeito de como seria o mundo espiritual, né? E também tem vários tipos de pensamentos de como seria o diabo. Várias culturas, vários povos têm seu próprio pensamento, e eu achei esse vídeo aqui interessante porque fala sobre o povo nordestino, que é a região que eu tenho muito carinho, né, rapaziada? E o diabo no imaginário nordestino. Deixei o like, o canal, o Sezion, tá? Eu acho que esse vídeo vai ser legal. É um vídeo de 20 minutos, é um vídeo também longo, mas lembrando pra vocês que eu não deixo o vídeo completo, não posto o react completo, posto apenas algumas partes, porque eu acho zoado a gente roubar conteúdos e postar ele completo, tá ligado, rapaziada? Então pesquisa aí o nome do vídeo que eu falei, tá? Eu ia falar pra você olhar pra descrição pra ver o vídeo lá, mas provavelmente ele não vai estar. Bora pro vídeo, bora ver como é que vai ser. Você já parou para pensar como o diabo, uma figura tão controversa, conseguiu se enraizar tão profundamente na cultura de uma região tão profundamente católica quanto o Nordeste brasileiro? Provavelmente não. Mas recentemente eu estive lendo um excelente livro que é interessante e te prende na história do início ao fim. Logo nas primeiras páginas, um personagem em particular me chamou a atenção pelo seu ar de mistério, o próprio diabo. Trata-se do livro Bahia, do meu amigo Vitor Santos. Essa obra me fez refletir sobre Vitor de como o Souza, diabo, como uma figura simbólica, tem uma presença marcante na cultura nordestina já há muito tempo. Ele está nas páginas de Vitor Santos, nos autos de Ariano Suassuna, na literatura de cordel, no cinema, nos repentes dos cantadores e principalmente na oralidade. É verdade, na verdade, né? Parando pra pensar por esse lado, ele tem razão, né? Mas bora ver pra onde esse vídeo vai, né, cara? Pô, achei interessante o tema, cara. Imaginário popular que ele se manifesta com mais força, tendo sido por lá que surgiu e se consolidou. Inicialmente, isso pode parecer contraditório, uma região tão profundamente católica ainda assim manter viva a imagem do diabo. Ou talvez seja exatamente por isso que ele está tão presente. Podemos lembrar do que mencionei no outro vídeo sobre terror folclórico. Não vi. Comunidades mais isoladas tendem a preservar suas tradições com mitos que causam medo e respeito. Isso é perceptível no tipo de homem que o sertão nordestino moldou, marcado pela luta constante contra as adversidades. A necessidade de expansão colonizadora empurrou o homem para além do litoral, longe das matas verdes e ricas, o colocando em um ambiente hostil, seco e perigoso. Lá, ele enfrentou nativos, onças e um clima implacável. Foi nesse cenário que surgiu um tipo diferente de homem, individualista, autônomo, senhor da sua própria vontade, o homem-diabo, e acima de tudo, um improvisador nato. E como disse Gustavo Barroso, esse homem vivia ignorando quase que por completo a civilização moderna, em contato diário com as tradições únicas da raça e do meio, revendo o passo em todas as manifestações da vida, se enchendo de preconceitos de outros tempos, procurando imitar os antepassados e praticar hoje ações compatíveis com o estado social de séculos atrás. Agora, já sabendo disso, antes de nos aprofundarmos mais no diabo, na literatura, música, cinema, etc., vamos ver como ele chegou aqui e por que ele ficou. Como o diabo chegou ao Nordeste? Quando o Lula nasceu, né? Quando Pedro Álvares Cabral rapaziada, pelo amor de Deus, apenas com marinheiros e religiosos, mas também com símbolos Um beijo pro Lula, tá, rapaziada? Ele assiste minha live. Às vezes ele tá assistindo quando ele não tá trabalhando, né? Coimbra celebrava a primeira missa e fincava a cruz cristã no tô com solo indisposição brasileiro, intestinal, acho que é isso. encontrava seu espaço entre as tentações humanas. Os Meu marinheiros, cara. desgastados por meses no mar, sucumbiam à luxúria diante das mulheres indígenas, que por sua vez viam nos portugueses quase que figuras divinas. Assim, o diabo tirava a atenção dos portugueses da missa e a direcionava à nudez das índias. Na época, o diabo já era uma figura poderosa na imaginação europeia. Temido e respeitado, ele aparecia em lendas e superstições, e sua Não, eu vou recapitular tudo que eu falei, rapaziada. Caralho, mano, o cara parece comigo, mano. Na moral, olha, ele usa até regata vermelha igual eu usava, tá ligado? Eu usava uma regata vermelha assim, rapaziada. Tô recapitulando, tá do só, depois tu corta a parte ruim. Na moral, o cara realmente parece comigo. Cara, na moral, vou me inscrever no canal, já tô inscrito, na verdade. Muito bom. Continua com o canal, cara. Achei interessante. E o tema, né, cara, eu achei muito interessante, né, cara? Não é uma coisa que a gente vê normalmente por aí as pessoas postarem, né, cara? Ele foi muito fora da curva, né? Eu sei, ele tem uma criatividade e inteligência surpreendentemente
extremamente parecida com a minha. Então, tô deixando aqui meus aplausos, tá? Pra você. A presença era evitada até mesmo pelo uso de apelidos. A tradição oral portuguesa trouxe para o Brasil um repertório de nomes para o diabo impressionante, desde Tinhoso até Capeta, com a intenção de não invocar diretamente presença. Essa prática ganhou ainda mais força no Nordeste, onde o cotidiano árduo e a religiosidade intensa moldaram a maneira como o povo lidava com Cara, na moral, eu sinto... Desculpa, tô interrompendo de novo, irmão. Tô interrompendo. Porra, eu olho ele usando essa regata vermelha, lembra de mim, cara. Eu com 22 anos, tá ligado? Usando uma regata vermelha. Eu tinha o que eu ia falar? Hiperfoco na regata vermelha, mas ficou da hora em você, irmão. Continua usando todos. Do bem e do mal. Só que os missionários, preocupados em Ai, tá dando meu coração, do sul, tô morrendo. que marcavam as primeiras décadas da colonização, usaram a imagem do diabo como tá uma suave. ferramenta pedagógica, o pintando como uma criatura aterrorizante. Preto, com chifres, rabo e cheiro de enxofre, sempre segurando um espeto. Essa representação não apenas reforçou o medo, mas também fiz o L, meu mano, pra te salvar aí. Como símbolo do mal absoluto na cultura popular nordestina. No entanto, o diabo não ficou restrito aos sermões religiosos. Ele se enraizou nas expressões culturais e na literatura. É o diabo mesmo, é o diabo. Os cordéis Verdade. Aparece frequentemente como assim, um personagem astuto e maléfico, mas muitas vezes enganado por figuras humildes. Histórias como a mulher que prendeu o diabo em uma garrafa mostram a esperteza popular triunfando sobre o mal. O diabo, transformado em fumaça, entra na garrafa para provar sua habilidade, apenas para ser aprisionado novamente, mostrando que mesmo temido, ele é vulnerável à inteligência humana. Esse tipo de diabo, que é enganado e vencido pela esperteza do sertanejo, foi chamado por Câmara Cascudo de demônio logrado. A presença do diabo no Nordeste vai além das histórias. Ela está também na linguagem cotidiana. Enquanto os homens, por machismo ou frustração, mencionam o diabo frequentemente em seus desabafos, as mulheres preferem apelar a Deus e aos santos. Expressões como Minha Nossa Senhora e Graças a Deus são comuns entre elas. Enquanto os homens recorrem a frases como tá com o diabo ou é a besta fera mesmo, para expressar indignação. Essa dualidade reflete a luta diária do povo nordestino que busca na fé e na cultura popular formas de lidar com as adversidades da vida. Nos folguedos, o diabo é uma figura recorrente, muitas vezes representado como um vilão. No Bumba Meu Boi, por exemplo, ele aparece para tentar os personagens, mas é constantemente derrotado. No Pastoril, tenta desviar as pastoras a caminho de Belém, mas é frustrado pela intervenção divina. Essas representações mostram a força simbólica do diabo como antagonista, mas também... Ele se aprofundou aí, né, na literatura, né, trazer essas nuances que aí a gente normalmente não capta, né, rapaziada, a gente deixa passar, né, da hora, mano. Como figura cômica que frequentemente acaba se lascando. Outro ponto interessante são os provérbios populares que reforçam a presença do diabo como metáfora para os desafios da vida. Dizeres como mente vazia é a oficina do diabo, ou quando Deus dá a farinha, o diabo rasga o saco. O pão que o diabo amassou. A percepção do mal como parte inevitável da condição humana. Mas nem sempre o diabo é sinônimo de desgraça. Lá onde o diabo perdeu as botas... Eu já ouvi bastante essas daí também. Algumas expressões, como o diabo de saia, ele assume um tom mais leve e até com significados mais interessantes, se é que vocês me entendem. No Nordeste, o diabo é mais que um símbolo do mal. Ele é parte integrante da cultura popular, representando as lutas internas e externas de um povo que enfrenta a dureza da vida com criatividade e fé, seja nas histórias de cordel, nas brincadeiras dos mamulengos ou nas expressões do dia a dia. O diabo permanece uma figura complexa, ao mesmo tempo que temida. Cara, esse diabo aí. Desculpa, de imaginação. Perdi a linha. Presença do diabo no Nordeste. Apesar do diabo, os seus demônios, serem mencionados no Brasil desde a chegada dos europeus, fosse atormentando os índios ou assombrando os colonizadores que adentravam as matas, foi somente em meados de 1594 e 1595. Assombrando os colonizadores. Na moral, os colonizadores são muito burros. São burros, rapaziada. Desculpa, eu amo Portugal, mas tô falando dos colonizadores, tá? Da época. Ele entrava na floresta, e aí, bora ver o que tem aqui. Aí eu vi um pássaro. Porra, é o demônio. Um pássaro, cara. Calma, os colonizadores eram muito burros, cara. Mano, eu vou ser honesto, eu entraria tranquilamente na floresta amazônica e não teria nenhum tipo de medo. Que ele foi documentado pela primeira vez. Às vezes, com né? as primeiras visitas do Santo Ofício. Nesses registros, podemos encontrar bruxas fiéis a ele e até feiticeiras que prendiam o diabo dentro de uma garrafa, o obrigando a servi-las, e dando origem ao familiar. Eram comuns também as histórias daqueles que em encruzilhadas invocavam e faziam pactos com o próprio Tinhoso. Um relato interessante
interessante, mencionado pelo historiador Pereira Pô, da começou Costa, a ficar frio do Diabo novamente, de Casa rapaziada. Forte, palco da batalha contra os holandeses em 1645. Ao longo do século XVII, a Bahia presenciou várias aparições Ainda do bem que eu diabo, tenho queimando casas à vista das pessoas, o Pai Nosso aqui no meu cortando anel. bens, rasgando Calma aí. roupas O de anel. pobres miseráveis. Eu tenho aqui, Após é que não vai dar esses pra ver, relatos né? do coisa ruim atazanando as pessoas, Tá aqui, ó, vemos me uma protegendo. mudança em suas ações, passando a agir de outra forma. Agora, os relatos começam a descrever possessões pelo próprio diabo. Essas possessões eram descritas como afetando as vítimas, tanto fisicamente quanto mentalmente. Quando a gente estiver sozinho em casa, a gente tem que parar de ver esses vídeos, tá? Há um momento atrás aqui eu ouvi um barulho na cozinha. Que porra é essa? Eu sei que tu tá aí, tu tem visão da cozinha, não tem nada, mas porra, tá maluco? Agora o quarto novamente se esfriou, a gente tem que parar de ver esses vídeos. Bora ver vídeos sobre coisas espirituais? Bora ver vídeos sobre coisas espirituais, mas sem cintar. Botar o cintaralho, né? Foda-se, já me perdi. Que possuída exigiu a presença de um padre específico para exorcizá-la. Inicialmente, os holandeses presentes não levaram o caso tão a sério, mas de repente, a mulher começou a falar em neerlandês, os acusando tanto de pecados cometidos em suas terras natais, quanto os pecados cometidos no Brasil. Após isso, eles finalmente trouxeram o padre solicitado, que conseguiu de fato expulsar o demônio. Sabe o que eu acho, rapaziada? Já falei 1 milhão de vezes, apesar do ambiente estar frio aqui nesse exato momento. Mas eu já falei 1 milhão de vezes que eu não acredito nesse negócio de diabo, demônio, essas coisas, né? Mas eu acredito que existem espíritos que são menos evoluídos. E quem diz que não é esses espíritos menos evoluídos trolando a galera? É uma probabilidade, ele deve estar, é por aí até hoje, trolando a galera, tá ligado? Deve estar, porque essa galera aí, mano, tem resistência pra evoluir, tá ligado? Ele fala, não quero evoluir. Não me meto nisso, tá? Você conversa aí com quem criou o jogo. Não odeio o jogador, odeio o jogo. Mas é isso que eu fico pensando, mano. Será, mano? Será que são alguns espíritos evoluídos que estão trolando a galera por aí? Fez isso no passado e continua fazendo? É uma probabilidade, né? É uma probabilidade. Relatos como esses, amplamente documentados em cartas e documentos oficiais, mostram sua forte presença como algo real e que causava medo em todos, ficando marcado para sempre no folclore daquele povo. O diabo da literatura. Talvez por ter uma vida mais sossegada, em contato direto com a natureza e com mais tempo para pensar e dar asas à imaginação, as pessoas que moram na zona rural sempre se dedicaram mais às coisas da religião e suas tradições do que aquelas que vivem nos grandes e médios centros. Caralho, agora eu tô vendo aqui o fundo aqui, né, que ele usa pra gravar esse vídeo de quando, mano? Há 1 ano atrás, não sei como é que tá, né, atualmente, mas ali tem, ó, tem os Simpsons, ele é fã dos Simpsons, ele é fã do Metallica, ele já leu esses livros ali que eu não consigo identificar, tem um chapéu ali de Pernambuco, ele é pernambucano, eu não sei se ele é pernambucano, aparentemente deve ser, não consigo notar um sotaque nele, de grande Recife, pelo menos, né, talvez do interior, e ali atrás tem Lampião, ou ele só deve ser fã de literatura nordestina, né, rapaziada, não sei também, eu não sei, mas Seion, deixa nos comentários se tu vê esse vídeo por algum motivo aí, e rapaziada, aproveitando, ó, vai lá no canal do Mano, tá ligado, não que eu seja influente o bastante pra isso, que eu tenha tanta gente me seguindo pra isso, mas se por acaso uns 3, 4 pessoas, vou lá seguir o Mano, o Seion, tá aí aparecendo na tela, acredito eu, não tá, porque minha câmera tá em cima. Sul, coloca na tela aí o nome do canal do Mano, tá bom? Perfeito. Segue lá, rapaziada. Pô, muito foda o conteúdo. Difícil ver tipo de pessoas assim, jovens, que se interessem tanto por temas assim, por temas importantes ou por coisas que, tipo, você não imaginaria um ser humano da idade dele falando e criando conteúdo sobre. Então, parabéns aí, meu mano, mais uma vez. Que o homem tenha tempo para trabalhar, se divertir pescando, caçando, conversando nas calçadas ou nos bancos da praça. É um tipo de homem bem diferente daquele das grandes cidades, que mal tem tempo para dormir e vive como um robô. Em um passado não tão distante, enquanto os grandes centros sofriam com a poluição sonora de buzinas, máquinas e carros de som, o silêncio nas pequenas comunidades era quebrado apenas pelas badaladas do sino. Ao meio-dia, para o almoço, às 18 horas, anunciando que acabou-se o dia, e às 21 horas para indicar que era hora de dormir. Essa população rural é mais religiosa e pensa muito em Deus e no diabo com seus mais variáveis apelidos. O diabo, em especial, é muito temido e costuma receber a culpa por tudo de ruim que acontece. Se não choveu, se uma vaca morreu por picada de cobra, ou mesmo se alguém caiu do cavalo. Quase gorfei, mano. Os poetas populares, nascidos e criados nos brejos, caatingas e pés de serra, retratam em seus folhetos toda a atmosfera religiosa que envolve esse povo rural. A figura do diabo preto, com chifres, cauda em forma de seta, cheiro de enxofre e segurando o espeto é muito popular. Esse tema é amado não só pelos poetas, mas também pelos o diabo é preto? Nas feiras, um bom exemplo disso é o cordel A Mulher que Enganou o Diabo, de José Costa Leite, que começa assim: vou descrever um trancoso que vem do meu bisavô. Ele contou um dia ao meu velho avô:
meu avô contou ao meu pai, depois meu pai me contou. A história segue com um homem chamado Otaviano, que durante uma pescaria encontrou uma garrafa com uma fumaça azulada dentro e decidiu levá-la para casa. Aí o Otaviano resolveu levar para casa e abrir, né, Otaviano? É impressionante, né? Você poderia apenas ter deixado uma garrafa, até porque é super normal você ver uma garrafa com uma fumaça azul dentro. É super normal, né, Otaviano? Mas beleza, né? Mulher, desculpa, rapaziada, fiquei puto. Acabou abrindo a garrafa. Ah, foi a mulher, não dentro, foi? Saiu o próprio... Mas é óbvio que vai botar que foi a mulher, né, rapaziada? É óbvio que o Otaviano vai dizer que não foi ele. Por quê? Porque o Nordeste é um local e tem uma sociedade machista. Mas eu não vou adentrar nesse tipo de assunto, né, rapaziada? Isso deu início a uma grande confusão e muita discussão entre os dois, até que a mulher começou a duvidar que o diabo realmente tivesse saído da garrafa. Ela então o desafiou a provar que podia sair e entrar novamente. Para provar sua habilidade, o diabo entrou na garrafa e outra vez Isabel o prendeu. Mas a história não termina por aí. Ela segue com a mulher enganando o diabo mais vezes e levando vantagem em cima do capeta. E na sexta final, o poeta termina dizendo: já expliquei ao povo como é que mulher faz. O seu dom de atraiçoar sei que não se acaba mais. Tanto que ela enganou até mesmo Satanás. E esse foi apenas um exemplo. História de Roberto, como é que é? História de Roberto o Diabo, o rabequeiro do brejo, o trinado do diabo, tá? São vários cordéis, né? Olha o Borges aqui, ó. Borges. Cordéis que tem o diabo como tema. Mesmo em muitos que não possuem menção ao coisa ruim no título, sua história está envolta nas tramóias do diabo. O ponto interessante de se notar é que o diabo quase nunca sai dessas histórias como vencedor. Ele sempre acaba derrotado e enganado em meio aos pactos e acordos com os sertanejos. Vale ainda citar que, muito além da literatura de cordel, o diabo se faz presente também em livros clássicos da nossa literatura, tanto nos mais populares quanto nos mais eruditos. Obras como Grande Sertão Veredas, onde o diabo se apresenta como uma forma simbólica e constante na vida dos sertanejos. Ele é uma ideia, uma presença que permeia as escolhas humanas. Riobaldo, o protagonista, acredita ter feito um pacto com o diabo em sua busca por poder e justiça. Compadecida. No entanto, a obra de Guimarães Rosa nunca revela claramente se o pacto foi real ou fruto da imaginação atormentada de Riobaldo. O diabo aqui não tem chifres ou cheiro de enxofre, mas se manifesta nas dúvidas, medos e tentações humanas, refletindo o dilema moral do protagonista entre o bem e o mal. Essa ambiguidade faz do diabo uma força ainda mais poderosa, pois ele habita o íntimo dos personagens, representando as escolhas e os conflitos internos do sertanejo diante de um mundo hostil e sem respostas claras. Já em outra obra, o famoso Alto da Compadecida, o diabo assume um papel cômico e caricato, refletindo o talento de Ariano Suassuna para mesclar humor e religiosidade na cultura. Aqui, o diabo é uma figura que tenta seduzir as almas dos mortos em um julgamento no além, mas acaba enganado pela esperteza de João Grilo, o protagonista. Ele é retratado como um antagonista atrapalhado que perde espaço para a misericórdia divina representada por Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, sua presença reforça a ideia... Cara, eu fico puto a isso. A galera ainda tem a cara de pau de criticar o Nordeste, irmão. Olha isso, cara. Olha a quantidade de cultura que provém desse povo. É filmes, é música, literatura, é cordel, entre outras coisas, cara. E você tem a cara de pau, irmão, de vir falar mal. Faz favor, tio, você é um jão. De que o mal e a tentação estão sempre à espreita, mas podem ser vencidos pela inteligência, pela fé e, claro, pelo senso de humor. E, cara, existem ainda dezenas de outros trabalhos que têm o diabo como muitos trabalhos, cara. Seja ele agindo por trás dos panos, como um dos principais antagonistas, ou apenas aparecendo de forma ocasional nas tramas das histórias narradas. As pessoas, eu vejo, né, de modo geral assim, daqui da região North East of Brazil, eu vejo que as pessoas, tipo, elas evitam, né, falar algumas palavras, tipo, desgraça, entre outros aí que agora eu não vou lembrar, né. Eles acreditam que isso pode realmente atrair. E eu fico pensando assim, mano, quando eu fico remoendo aqui no meu cérebro, tá ligado? Sobre, por exemplo, pensadores antigos, que, por exemplo, o fundador da religião Zoroastrismo. Lá tem os 3 pilares, eu não sei se eu vou falar certo agora, tá? Se eu falar errado aí e alguém souber, pode me corrigir, tá ligado? E do Sul, se eu falar errado, tu corrige na legenda aí, tá? Enfim, são os 3 pilares, né, que Zoroastro, ou Zaratustra, né, ele falava, né, cara, que é bons pensamentos, boas palavras e boas ações, que meio que se encaixa com isso aí, do que eu falei, né, que tem aqui, né, meio que popular isso, as pessoas evitarem falarem sobre o diabo, sobre falar palavras negativas, ou falar sobre certas palavras, como a desgraça que eu falei, porque elas sentem, né, que vão atrair isso, né, cara, nossa, eu pensei que eu tava falando mutado, ia ficar puto, elas sentem que vão atrair isso, né, então meio que bate
com os ensinamentos que o Zaratustra falou lá atrás, cara, 4.000 anos atrás. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. E infelicidade para a família. Assim, o povo criou outros nomes para evitar de dizer Satanás, demônio ou diabo. Para com isso, Começaram tá começando então a ficar frio de novo. abreviações como Diá, Demo e Satã. Em seguida, inventaram palavras semelhantes como Jacho, Jangas ou Janho. E bem, nesse livro de Mário Sotomayor, que eu usei como guia para boa parte desse livro, estão catalogados dezenas de apelativos para o diabo. Assim, o Nordeste pode ser visto como verdadeiro território da danação. Cara, muito foda, mano. Tá aí o vídeo do Cezion. Aí o vídeo do Cezion, mais uma vez, vai lá, tá aparecendo na tela aí, inclusive, o canal, né? Bota aí na tela do seu canal pra galera ir lá, se inscrever. Tá, rapaziada, muito bom. E eu vou ser bem honesto aqui, tá? Eu não sei o nome dele, tem o nome dele aqui? Cezion, tá? Cara, eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho interessante. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas assim, jovens, se interessando sobre temas, independentemente de qual seja. E pessoas que demonstram que estão estudando, né, cara? Buscando conhecimento. Apenas que busquem conhecimento. Buscando conhecimento. Eu fico realmente feliz, cara. Eu sinto uma chama dentro de mim. Falando sério. Eu fico muito feliz, cara. Mais uma vez, Cezion. Parabéns pelo vídeo. Muito legal, cara. Gostei muito aí, tá? Gostei muito a sua garimpada que você deu aí. Sua montagem de linha de pensamento ficou muito legal. Me senti entretido no vídeo. Me senti preso a você. Nossa, falando sério, Dussu, para de botar essa música aí, cara. Muito legal o vídeo, rapaziada, mais uma vez, vai lá no canal dele, se inscreve e vê os outros vídeos também, porque com certeza que deve ter os vídeos legais, né? Outros vídeos interessantes, né? Ele posta ainda, há um mês atrás ele postou ali, a estética do cangaço, ou seja, ele foca aí, provavelmente, no Northeast of Brazil, né? Da hora, mano, muito legal. Vou ver mais vídeos, inclusive, bati o olho aqui, achei interessante, é o Sertão God, a estética do cangaço, pretendo ver também, porque achei legal. Muito bom o vídeo. Se vocês quiserem, tá assistindo aí, inclusive, deixa nos comentários aí, rapaziada, o que você achou. Esse tema, né? Um tema diferente, um tema curioso, na minha opinião. Deixa nos comentários. Se você quer que eu traga aí outros vídeos dele, que eu acho interessante também, só dialogar com a gente, né, rapaziada?